Seja bem-vindo ao quarto vídeo do Intensivão de Nutrologia. Se você ainda não assistiu os outros três, volta e dá tempo ainda de assistir. Eu sou Clésio Castro e você que está me assistindo é médico, né? E se enquadra numa das situações. Ou vai prestar a prova de título esse ano, agora em novembro, no próximo dia 14 e 15. Ou então ainda está conhecendo a nutrologia, né? E essa é uma oportunidade boa, né? De a gente entrar no mundo e desmistificar muita coisa. Ou ainda já trabalha com a nutrologia, mas está organizando os conhecimentos, né, acrescentando aí no seu repertório. O que a gente falou nos outros vídeos? A gente falou da importância do N-CHOPS, né, os nutrientes, para que a gente entenda o metabolismo humano. Esse é um mapa metabólico, ele é simples de entender, né? É a produção de energia e a construção de matéria orgânica. E através do N-CHOPS a gente entende isso e entende também como as vitaminas fazem parte, né, do nosso metabolismo. Tanto aquelas aminas vitais, que tem amina, função amina, quanto as outras vitaminas. Então as 13 vitaminas e os oligoelementos. Né? Cada um tem lá uma enzima, um local, né, de uma proteína que ele vai estar instalado e tem função específica. Bom, vimos também no consultório, né? Nos consultórios a gente tem de nutrologia o emagrecimento como um tema frequente e desempenho esportivo, anabolismo. E hoje a gente vai falar sobre a nutrologia hospitalar, a equipe multidisciplinar de terapia nutricional, né? Então, nutrição enteral, parenteral, o cuidado que a gente tem que ter com a desnutrição presente no hospital e como que a gente seguia entre os protocolos mais importantes. Bom, a primeira via, a preferida, né, é a via oral, isso não tenha dúvida, tá? É mais fisiológico, ela tem o processo de digestão normal, talvez seja também mais barata, né? É mais eficiente e também produz incretinas e nutre o próprio intestino. Então, a gente prefere sempre a via oral. E quando não vai a via oral, né, o paciente não consegue, o paciente não tem condição nem, às vezes, mental, nem física, né, para via oral. E aí a gente vai entrar pela via enteral, através de sondas, né, ou até a via parenteral. Quando falamos via enteral de intestino. Então, essa via, mesmo antes da gente ter muita condição, muito equipamento ou sondas, ela já era usada há milhares de anos numa tentativa aí, né, de curar os males da saúde. Tá? Então, aqui, ó, a via enteral, né, já era usada desde antigamente. Aqui um exemplo mais recente, mas ainda de 1880, o presidente Garfield dos Estados Unidos, ele foi alvejado, né? Ele teve uma perfuração aí abdominal e eles fizeram, né, uma alimentação com calda de carne e com uísque para ele, dando via retal. Tá? Então, as tentativas de alimentar via enteral, quando a via oral falhava, já não é de hoje. O que a Anvisa fala? Né? Primeiro, de terapia nutricional. Um conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição parenteral ou enteral. E a nutrição enteral, o que seria então? Alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada por uso de sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizado exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial e domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos e sistemas. Essa é uma definição lá de 2021 da Anvisa. Tá? E a terapia nutricional enteral, então, seria o quê? Conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de nutrição enteral. Bom, e quando a gente fala de nutrição enteral, o que a gente tem que saber, né? Quais os tipos de dieta enteral que a gente tem? Então a gente pode ter aí, da formulação, a gente pode ter uma produção artesanal ou industrializada. Então a gente pode ter um frasco e um equipo, né, para essa dieta e fazer isso artesanal. Né? Então você vai ter que escolher os alimentos que você vai colocar, né, a distribuição de macronutrientes, vai ter que fazer com que isso passe no liquidificador, numa peneira, e você tem a dieta feita a nível artesanal. Tá? Às vezes é a única condição que o paciente tem lá na casa dele para fazer. É mais barato, mas lógico, gasta muito tempo né, individual ali da família, né, do cuidador. E a nível hospitalar isso é quase inviável por causa desse processo todo. Né? E o sistema pode ser
aberto, ou seja, você tem que manipular, né, essa nutrição antes de administrar para o paciente, ou o sistema fechado simplesmente se conecta no equipo e faz com que não haja esse contato, né, com o meio externo. Aqui, ó, fechado e sistema aberto. E aí dentro do sistema aberto eu tenho o pó para misturar com líquido e fazer isso na hora da administração, ou eu tenho já o líquido preparado. Tá? E aqui o sistema fechado, todo ele já em líquido. E dentre as fórmulas, né, que eu tenho hoje da indústria para nutrição enteral, eu posso ter também diferença na composição, né, com fibra, sem fibra, por exemplo, hipercalórico, normocalórico, ou ainda, né, mais já hidrolisada, né, então as oligoméricas, as monoméricas e as poliméricas. Então elas podem também ser especializadas para uma doença renal, uma doença hepática, um caso especial, né, um paciente um caso especial, e pode também ter maior ou menor osmolaridade. Como é que eu administro essa terapia nutricional para o meu paciente? Eu posso administrar em bolo, né, então lá numa seringa de uma vez só, ou eu posso administrar de forma contínua, né, um auxílio de uma bomba de infusão. E aí eu vou calcular, né, para 24 horas no máximo a administração daquilo que eu planejei para o meu paciente, e a bomba de infusão vai regular isso. Então, a 15, 20, 25, 60, 70 ml a hora é o suficiente para administrar aquilo que você quer fazer em 24 horas ou no período noturno, depende do seu planejamento. E para chegar no intestino, né, se eu não posso via oral, eu vou ter que chegar através de uma sonda. Ela pode ser administrada através da via nasal, né, então uma sonda nasointeral, e ela pode também, no impedimento dessa via, ser introduzida por uma ostomia. Então, uma gastrostomia, por exemplo, ela pode ser aberta ou pode ser mais fácil aí por via endoscópica. E aí, garantindo esse acesso, né, à via enteral, eu posso, às vezes, ter que usar ainda, não no estômago, uma gastrostomia, mas uma jejunostomia. Eu vou fazer a administração da dieta por essa sonda. E onde que eu vou posicionar ao final dessa sonda? Eu posso, uma sonda nasointeral, colocar ela para terminar no estômago. Né? Muitas indicações, ela vai ser a via preferencial, o final preferencial, ou até entérico. Né? Então, as mais maleáveis eu consigo chegar até o intestino e, dependendo da indicação, né, o estômago ou o intestino. Mas entendi, então. Eu não consigo fazer via oral, vou fazer enteral, vou ter que passar uma sonda. Né? Mas qual a indicação para isso? Bom, a indicação basicamente é você não ter a possibilidade, né, da ingestão voluntária para garantir, né, o estado nutricional, e a presença de risco, né, ou risco de desenvolvimento de desnutrição, ou a curto prazo ou até a longo prazo. Você tem algumas indicações para enteral que o trato gastrointestinal do paciente vai estar íntegro. Então vai estar funcionando, né, só que por algum motivo eu tenho aí um desequilíbrio entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu consigo administrar. Então, eu tenho que colocar uma via para chegar no intestino e colocar, às vezes, a força, né, para o paciente, porque ele não vai conseguir ter ingesta, a quantidade de nutrientes que falta para ter um equilíbrio, né, do que eu estou demandando de energia, o paciente está demandando, e o que ele precisa receber. Tá? Então, essa é uma situação que o trato gastrointestinal está funcionando, só que eu vou ter que meio que colocar ali a força, a dieta. Tem alguns casos que a gente tem dificuldade de acesso, né? Então, o trato está funcionando, né? Mas para uma neoplasia, por exemplo, eu não consigo colocar nem via oral, nem por uma sonda, né? Às vezes, né? Nasogástrica, eu já tenho que colocar uma gastrostomia, né? Mas, independente, né, de como vai chegar a dieta, a indicação é por obstrução, a alimentação não vai conseguir passar normalmente por onde ela passaria. E eu tenho outras alterações, como alterações de absorção do intestino. Então tem que passar a sonda meio que para garantir, né, que naquela mínima absorção eu consiga minimizar no máximo, né, a subnutrição e evitar uma nutrição parenteral. Tá? Então, de repente, a gente consegue distribuir em horas, né, essa dieta, e não só aquilo que o paciente comeria via oral, para garantir, então, o estado nutricional do paciente. Bom, entendi, então, como é que indica, né, a nutrição enteral para o meu paciente. E quando, então, contraindico, né, a gente pode pegar nos protocolos da ASPEN quais seriam as contraindicações
de nutrição enteral. Então, as óbvias, né, as absolutas, é quando o intestino não está funcionando. Então, uma fístula de alto débito, a dieta entra e sai, né, não vai adiantar para a nutrição do paciente. Uma obstrução intestinal não vai resolver também. E a ESPEN também fala a mesma coisa, né, a contraindicação, obstrução intestinal completa, incapacidade de acessar o intestino ou ainda acessar e ter uma fístula de alto débito. E algumas condições são relativas, né? Então, por uma hemorragia digestiva, que tamanho que é essa hemorragia, né? A questão vômito e diarreia, às vezes o paciente está com uma diarreia, está em processo de diagnóstico, mas eu tenho que alimentar também, né? Então, isso são contraindicações relativas. Bom, como é que a gente calcula, né, a terapia nutricional enteral? Baseado no NSHOPS. Então, baseado no NSHOPS, eu vou ver qual a distribuição de macronutrientes para a gente fazer a enteral, né, funcionar. Lembrar que eu não posso nem fazer menos, que o organismo vai debilitar, vai ser subnutrido, e também não posso fazer mais, né? Porque lidar com mais energia também cansa, né? O organismo que já tem um diagnóstico, já tem que lidar com algumas coisas, então uma hiperalimentação também não é boa. Então, um equilíbrio para que o organismo possa utilizar a energia, né, da terapia nutricional para se recuperar, né, tratar a patologia ou sair do estado de subnutrição ou recuperar o estado nutricional, construindo também a matéria orgânica. Eu vou ter um equilíbrio, então, de macronutrientes e, através desse equilíbrio de macronutrientes, vamos preparar, então, a dieta para esse paciente. Então, de uma forma mais artesanal, separaria alimentos, onde tem os nutrientes que eu quero administrar para o paciente. Depois, faria uma mistura disso, né, uma sopa, bateria no liquidificador e coaria para ser possível passar no tubo da nutrição enteral, tá? Então isso é possível fazer a nível artesanal, né? E acho que todo mundo devia fazer isso uma vez para entender a lógica, né? Como é que a gente constrói então uma terapia nutricional enteral. No hospital nunca a gente vai fazer isso, né? No hospital a gente vai ter a indústria, né, que já faz isso para a gente e já fornece, né, no sistema aberto, no sistema fechado, terapia nutricional específica para cada tipo de paciente. Então, na hora da prescrição, para o médico é fácil. Por quê? Porque os nutrientes já estão muitas vezes equilibrados aqui. Se você quer atingir sua meta calórica e proteica, você vai escolher de diversas marcas diferentes aquilo que você já tem no mercado disponível. Pô, Clésio, então eu entendi que a terapia nutricional tem que fazer algumas contas na enteral, mas eu não vou precisar trabalhar, né, com a proporção, muitas vezes, dos macronutrientes, porque já está numa fórmula só. Talvez você vai precisar adequar, né? Se você quiser dar menos ou mais proteína, menos ou mais calorias, então você vai ter que adequar as fórmulas que você tem, meio que montando um quebra-cabeça, né? Colocando completando com o módulo, ou seja, fazendo de uma forma que o seu paciente, para que se atenda, né, essa necessidade do seu paciente. Tá? Então, tem fórmulas que têm uma caloria, são normocalóricas, tem fórmulas que têm mais calorias por ml, né? Então, tem fórmulas que têm mais proteínas, e aí, nas fórmulas, né, do seu hospital, das fórmulas disponíveis, você vai escolher aquela que se adequa melhor. E isso tem no sistema fechado, né, é disponível, tem no sistema aberto também, então pode misturar o pó e fornecer e preparar a dieta, ou pode vir no sistema aberto já preparado, né, já líquido. Clésio, entendi então, preferencialmente via oral, se não for possível a gente vai colocar via enteral por tubo, né, e se não for possível, aí a gente vai fazer a parenteral, né, a gente não vai usar o intestino. E a dieta parenteral, ela pode ser parcial ou total. Se eu for alimentar um paciente exclusivamente por via parenteral, eu vou ter que acabar tendo um acesso venoso central. Por quê? Porque o total de nutrientes que eu vou colocar para o paciente, a osmolaridade vai ser alta e eu não consigo fazer isso numa veia periférica. E quais são as indicações, então, da nutrição parenteral? Basicamente as contraindicações da enteral, né? Então, se você não conseguir absorver nutriente pela via enteral, se tiver obstrução, né, do intestino, ou ainda estiver passando direto, né, a dieta, então aí para nutrir o paciente eu vou ter que usar obrigatoriamente a via parenteral. Lembra da fístula, né? A fístula de alto débito, eu posso ser que eu não consiga alimentar o paciente, então eu vou ter que fazer a alimentação via parenteral. E alguns outros casos, por exemplo, hiperemese gravídica, né? Então não tem jeito, né? Náusea e vômito 100% das vezes, principalmente na gestante, eu vou ter que usar a via parenteral também. Então, em maternidade se usa também a dieta parenteral, né, para as gestantes. E desde quando se usa a via parenteral, né? A via parenteral
a gente teve tentativas em guerra, né, de fazer administração aí, ó, de eletrólise, de volume, via água de coco aqui, né? Então, tem trabalhos lá de muito tempo atrás, aí, relatos, né, de uso em guerra dessa tentativa. Tá? Isso é uma tentativa, lógico, de volume numa situação excepcional, né, numa situação de guerra. Mas, lá no começo do século passado, houve várias tentativas, né? Então, como é que a gente vai administrar os diversos nutrientes, né, do venoso? E tinha uma teoria, um pessoal que lutava para administrar lipídios, né? Então, o Lipomul, por exemplo, foi uma dieta, né, parenteral de lipídios que acabou dando errado do óleo de algodão. E quando a gente conseguiu estabilizar a emulsão lipídica, né, com o fosfatídeo do ovo, começou a ter mais sucesso. E por outro lado, tinha a questão do açúcar, né, da glicose. Então, outra linha também tentava a glicose. E aí hoje a gente tem o equilíbrio dessas vias. A glicose, ela tem um máximo que você pode administrar, porque acima disso a gente não consegue oxidar, metabolizar o açúcar, e você vai acabar acumulando no fígado, tendo esteatose hepática. Então tem trabalhos mostrando isso. Então o ideal seria a gente ter esse equilíbrio, né? E para garantir que a gente coloque isso tudo no paciente, tem uma galera que foi responsável por isso. Então lá no Prêmio Nobel de 56, o pessoal que fez aí o catéter central, né, e estabeleceu essa via de acesso para alimentação também, né, parenteral, foi que um grande passo, né, para dar certo uma dieta parenteral total. Então, em 71 conseguiu se alimentar então uma criança por algum tempo totalmente pela via parenteral depois de uma ressecção maciça. Isso foi considerado um caso de sucesso. A gente tem vários livros, né, aí na literatura onde a gente pode estudar desde a história, né, do último século aí, da nutrição parenteral. E a nutrição parenteral, eu também vou olhar para o NICHOPS, olhar para os macronutrientes, o equilíbrio entre esses macronutrientes, e eu posso ter um sistema já industrializado para isso também, assim como o enteral, tá? Então, a vantagem do sistema industrializado é que eu tenho algumas opções, né, dependente da marca, onde eu vou conseguir ofertar para o paciente uma quantidade de calorias, uma quantidade de proteínas e a quantidade de calorias distribuída entre proteínas, lipídios e açúcar. Tá? Ou eu posso escolher exatamente cada nutriente, cada micronutriente que eu vou colocar para aquele paciente naquela situação que ele está. Tá? Então, a gente tem a indústria personalizada aí de alimentação parenteral. Geralmente, ela está perto do hospital que você trabalha, né? Perto, assim, quilômetros, para que todo dia a indústria faça aquela dieta personalizada e entregue no hospital ou na residência, né? Tem todo um controle, né, de qualidade, uma vez que vai ser administrado isso aqui endovenoso. E o médico acaba prescrevendo o que ele quer de açúcar, de solução de aminoácidos, de lipídio, de cada micronutriente, para que isso seja feito para aquele paciente individualizado. Então, para administrar essa dieta, eu vou ter que ter um acesso central, né? E eu posso ainda ter um acesso central com inserção periférica, né? PIC. Eu estou administrando aqui, mas tem inserção periférica. É mais prático, né, para o paciente que vai fazer isso no longo prazo. Então, eu tenho que fazer o controle, né, desse cateter, independente por onde que ele vai entrar, se ele está no lugar certo. E isso, muitas vezes, garante a qualidade de vida para aquele paciente que vai precisar de uma alimentação parenteral no longo prazo. Tá? Então, algumas doenças inflamatórias, doença de Crohn, por exemplo, essa aqui é uma paciente que conseguiu passar a vida dela até hoje, né, fazendo a administração parenteral, ela casou e tudo mais, vida social, e desde criança ela sofre. Passou muito tempo no hospital, mas consegue ter uma nutrição via parenteral. Beleza, já entendi a enteral, agora a parenteral, como é que eu faço para fazer para o meu paciente administrar? Você vai escolher, se você tiver só bolsas industrializadas no seu hospital, escolher aquilo que se aproxima à distribuição que vai te atender, metacalórica e metaproteica. Então, eu posso escolher entre as diversas bolsas que tem no mercado e comparar, né, se eu vou fazer via periférica ou se eu já vou fazer através de um acesso central, podendo aumentar a osmolaridade, caso seja feito no central, ó, 1500, 1060, e periférico aqui, ó, eu não passo de 900 de osmolaridade. Então eu posso fazer ela personalizada também, aqui uma pequenininha, né, da pediatria,
e aí receber todo dia, o paciente receber ela. Como é que eu vou fazer essa personalizada? Bom, a gente vai ter os macronutrientes disponíveis na indústria, então eu vou conseguir, né, escolher quanto que eu vou dar de lipídio, por exemplo. E o tipo de lipídio, se eu quero um lipídio do óleo de soja, do óleo de coco, se eu quero uma mistura de lipídios, tá? Então a gente tem a possibilidade, né, se eu quero óleo de peixe. Eu vou ter também os aminoácidos disponíveis. Então é uma mistura que a gente vai fazer dentro de uma bolsa, ou seja, a gente vai, em vez de fazer via oral, fazer via interal, a gente vai fazer via parenteral. Então hoje existe na indústria todos os produtos, né? Tanto para adultos quanto para criança, então os nutrientes que precisa, os aminoácidos que precisa, a distribuição que precisa, uma determinada patologia, por exemplo, renal, e também os oligoelementos, e as vitaminas e os oligoelementos. Tá? Então eu vou ter que montar um quebra-cabeça, né? Eu vou ter que pegar cada um dos nutrientes para aquele paciente, quanto que ele precisa naquele momento e misturar exatamente isso. Isso também para os eletrólitos, então sódio, potássio, o fosfato, o cálcio. Eu vou misturar isso para poder fazer uma terapia nutricional parenteral personalizada. Como é que eu vou fazer isso então? Baseado no NSHOPS. Então, primeiro eu vou pensar nos macronutrientes. Pensar que a energia eu posso obter só da carne, só da gordura, só do açúcar. Né? Só que eu tenho uma proporção para o ser humano que isso faz sentido. Então, o ser humano, quando a gente começou a tentar fazer, ele tem naturalmente uma distribuição numa dieta que a gente tem, varia de povos para povos no mundo, né? A gente tem uma distribuição que a gente considera normal para o ser humano. Quando a gente faz via parenteral, a gente tem algumas limitações que a gente vai ver aqui, por isso que a gente tem que equilibrar entre proteína, carboidrato e gordura, o total de calorias que a gente vai dar para o nosso paciente. Bom, a gente vai começar por onde? Calculando o total de calorias. Então a gente pode calcular de 3 formas diferentes. Ou a gente pode calcular por fórmulas de estimativa, ou a gente chama fórmula de Bowles, a quantidade de calorias ou de proteína por quilo dia que eu vou dar para o meu paciente, ou ainda pela calorimetria indireta. Tá? Então, começando pelo total de energia, aqui eu posso usar Harris-Benedict. Né? Então eu sempre vou ter que pensar para aquele paciente, além do padrão, né, do basal, qual é o fator de correção que eu uso para esse paciente. Esse aqui, por exemplo, é um paciente atleta. Então eu multipliquei aqui o basal por 1,3 para chegar no total de calorias dia que esse paciente. Se eu for estimar por uma fórmula de bolsa, esses mesmos 2.400, estou fazendo aqui 30 vezes o peso para calcular o tanto que esse paciente não está internado, um paciente para ele receber energia. Tá? Ou então eu posso fazer uma calorimetria indireta também para ter esse cálculo. Uma vez que eu calculei quanto de energia que eu vou dar para o paciente, então aí, bom, eu também tenho que calcular o tanto de proteínas. Para esse paciente, eu tenho uma meta de 1,5 gramas quilo dia. Se eu tenho um total de calorias e tenho a proteína, eu consigo saber quanto vai faltar de calorias para eu distribuir entre a gordura e açúcar. Então esse é o padrão da gente calcular o tanto que a gente vai administrar na parenteral para o nosso paciente. A gente calculou proteína e o resto vai ficar de gordura e de açúcar. Então eu vou distribuir isso daqui. Clésio, como é que eu vou administrar esses dois? Eu posso administrar só açúcar? Eu posso administrar só gordura? Então a gente tem 2 limites na parenteral. Tanto do lipídio quanto do açúcar. Por isso que a gente vai distribuir os dois, vai misturar os dois, para que a gente possa ter um equilíbrio, não ter problema na dieta parenteral para o nosso paciente. E aí como é que eu distribuo os outros 2 macronutrientes então? Do lipídio eu não posso passar aqui de 30% do total calórico. E do açúcar eu não posso passar de 5 mg quilo por minuto. Por quê? Essa taxa, esse aqui por complicações que na administração a gente viu que dava, e esse aqui também por pesquisa mostrando que acima de 5 mg quilo por minuto eu não consigo oxidar mais. Então, mais açúcar do que eu consigo lidar, o organismo consegue lidar, faz com que acumule açúcar, acumule energia, tenha esteatose hepática, uma das principais complicações. Então, tem que limitar a taxa de infusão de glicose e tem que ter um máximo de lipídios. Então, os protocolos, eles mais falam isso, as limitações do que coloca alguma coisa rígida, né, exatamente quanto você tem que dar. Então vamos colocar aqui 20% para ficar longe dos 30% e o resto então vai ser de carboidrato. Tá? Então essa é a lógica da distribuição de macronutrientes. E aí 20% de 60% tem o total de calorias para lipídios e para carboidrato. Aí na minha composição aqui da dieta parenteral, eu vou ter aqui os macronutrientes, depois os eletrólitos, os polivitamínicos e oligoelementos.
Então aqui é bem visual, para desmistificar mesmo. E aí, uma vez que eu descobri, né, que eu fiz essa distribuição calórica, aí eu vou ver quanto que eu tenho de volume. Né? Os aminoácidos a 10%, eu tenho 1.200 ml de volume. Eu já enchi minha bolsa com 1 litro e 200 ml só de aminoácidos. Eu posso escolher os aminoácidos, então eu tenho aminoácido 10% aí para adulto, tenho para criança, tenho para o nefropata. E aí eu vou escolher, né, esses aminoácidos e vou colocar na minha dieta parenteral personalizada. Lipídios eu tenho 20%, tem esse total de calorias. Eu sei que para cada ml da emulsão lipídica eu tenho 2 calorias, então eu já calculo aqui a quantidade de ml. Pronto, já tenho 1.440 ml na minha bolsa para aquelas 24 horas do meu paciente. E aí qual lipídio que eu posso usar? Aquele que eu quiser. Eu tenho lipídio mais do óleo de soja, eu tenho lipídio mais de cadeia média, eu tenho lipídio do óleo de peixe e tenho uma mistura de lipídios. Tá? Então eu posso escolher o lipídio que eu vou colocar para o meu paciente. E o resto, né, de energia vai da solução de glicose 50%, aqui 3,4 é a glicose hidratada, então eu tenho 1,7 por ml de caloria, eu tenho 850 ml para o meu paciente. Pô, Clésio, então já entendi como é que faz a minha bolsa da parenteral. Beleza, aqui é a glicose 50%. Então, eu tenho só que lidar com alguns limites, né? A taxa de infusão de glicose, o máximo 5 mg por minuto. Tá? Se for ver o gráfico da pesquisa lá, chegando nessa quantidade, você não consegue oxidar mais. E limitar 30% dos lipídios. Então, eu vou considerar, para aquela situação do meu paciente, para aquele momento, né, esses limites, né, de nutrientes, para a gente poder distribuir o total de calorias que eu calculei. E os eletrólitos? Os eletrólitos para esse paciente aqui a gente não vai ver, mas a gente sabe que a gente tem à disposição esses eletrólitos para administrar e tem uma indicação, né, quilo dia de eletrólitos, tanto para Aspen pela Aspen. Vai depender muito do estado daquele paciente naquele dia, a conversa do nutrólogo, né, com o intensivista ou com o médico de origem do paciente, para estar combinando a administração de eletrólitos, reposição, correção de eletrólitos. E as vitaminas? As vitaminas eu tenho, um mínimo recomendado diário, eu tenho um limite máximo, que não é considerado nem medicação, mas meu paciente, muitas vezes a gente vai passar disso aqui. Né? Então, 1, 2, 3, 5 vezes. E a gente tem produtos já prontos, né? Então numa Polar já tem a distribuição de vitaminas, aqui uma marca, aqui outra, e aqui ainda outra de vitaminas. Então vai ver aquilo que o seu hospital tem, e se você vai ver quantos ml, são 5, são 10 ml, que você vai administrar. E os oligoelementos, a mesma coisa. Então eu tenho várias formulações, onde eu já garanto o mínimo, né, um pouco mais até para o paciente, e eu distribuído entre o zinco, o cobre, o manganês, né, então o selênio, o flúor, iodo, então os oligoelementos para garantir para o meu paciente. Então aqui um exemplo de 5 ml, 2 ml, soma-se no volume total, e aí eu tenho o volume da bolsa. E aí eu vou ajustar aqui, ó, se eu precisar depois para garantir a água, ainda vou ajustar essa bolsa, ou vou ajustar para arredondar para infusão, né, na hora da infusão. Então eu vou acabar ajustando esse volume, tá, do total da bolsa. Claro, entendi, então, macronutrientes, eletrólito, micronutrientes, fiz a bolsa, garanti tudo. É isso que você tem que fazer no hospital, tá? Por isso que a gente está precisando de nutrólogo no hospital, porque a desnutrição hospitalar é impressionante, que os 50% ela se vem há muitos anos, né, nas pesquisas e vem se mantendo. Tá? Então eu acho que a gente devia fazer uma segunda edição dessa campanha, Diga Não à Desnutrição, para que a gente possa diminuir ainda mais, tá? Ou pelo menos sensibilizar, né, os médicos, os profissionais da saúde e as famílias, né, para que tenham um olhar atento a isso, né, para a gente, para o profissional de saúde, para o médico, para a triagem, né, para identificar e tratar, né, ou prevenir, né, ou garantir a nutrição daquele paciente. Então, chega a 50%, né, se a gente for pegar as pesquisas de desnutrição. A gente tem o Dan aqui há alguns anos atrás, em 2016. Essa estatística, né, eu não acredito que tenha mudado muito, a gente pode até fazer também a pesquisa de novo, mas eu acho que os médicos nutrólogos têm um papel grande de assumir essa bandeira e fazer cada um do seu hospital combater essa desnutrição.
Tá? A lesão, desnutrição aumenta o risco de lesão por pressão, internação, custo. Tá? Então, uma terapia nutricional bem feita, ela economiza não só os custos, né, como melhora os prognósticos também dos pacientes. Então, são vários passos que você pode instalar na sua rotina hospitalar que você vai ajudar a combater a desnutrição. Que vai desde a triagem, na entrada do paciente, né, a tentativa de minimizar os períodos de jejum dentro do hospital para fazer exames, né, para o banho e tudo mais, desde a orientação para a alta hospitalar, a mobilização da família e tudo mais, para que você tenha continuidade no tratamento. Como é que eu vou fazer isso tudo no meu hospital? Como é que o que eu vou fazer para cada paciente? Você tem um monte de protocolos da Sociedade Europeia, Americana e no Brasil para olhar para o seu paciente de acordo com a sua patologia, de acordo com aquele momento, tá? Então, na página da ESP a gente tem protocolos mais recentes, tá? 2023, na ASPEN também. Às vezes são os mesmos protocolos, um completa o outro, e na BRASPEN, então vocês podem acessar. Então você pode acessar e ter um ponto de partida, né, para o olhar do seu paciente. O protocolo não é o final da sua prescrição, mas é o ponto de partida onde está confluindo várias pesquisas e às vezes para aquele caso específico, né, que foi concentrado, você consegue ver para o seu paciente e consegue a partir daí pensar como é que você vai fazer o seu tratamento de forma personalizada. Então aqui o exemplo de protocolo da ESPEN, 2023, lá do paciente crítico. Então se você for pegar pelo micronutrientes que a gente conversou, ele tem lá, ele fala, ele vai precisar diariamente dar micronutrientes, não negligenciar isso, né? A vitamina D deve ser determinada em todos os pacientes considerados risco. Então tem para todos os nutrientes, várias situações clínicas você consegue ter um apoio no protocolo para onde começar para o seu paciente. Ok? Então o objetivo hoje é desmistificar a parte de terapia nutricional hospitalar. Interal, a gente tem várias condições de fazer, desde artesanal, né, até o industrializado, tem um leque de produtos para a gente garantir a terapia nutricional para o nosso paciente. Tem vários modelos e inserções e pontos finais de sonda. E, não sendo possível interal, a gente tem a administração então parenteral. E a gente pode também usar pronto da indústria, a gente pode fazer de forma personalizada, dependendo, lógico, da condição do hospital de cada um, ou da situação de cada paciente, tá? Mas é algo que, partindo de Shops, fica fácil a gente distribuir e fazer de forma eficiente para o nosso paciente. O que eu vou falar na próxima aula, então, do intensivão de nutrologia? A gente vai dar os próximos passos para a nutrologia. E a gente vai ver como estudar a nutrologia de uma forma eficiente, começando da base e a partir daí subindo pelas vertentes da nutrologia. Vou mostrar a bibliografia que eu acho essencial, né, e guias para onde a gente se informar, um mapa, na verdade, por onde estudar nutrologia. E também vou apresentar o Nutrologia Sem Mistério, né? Um curso que tem mais 10 anos já de consolidação, que ajudou muita gente a entrar no mundo da nutrologia, já ajudou nutrólogos a se organizarem melhor, né? E a informação que já tinha, mesmo após a prova de título. E, com certeza, né, é o curso que mais tem aprovados nos últimos 10 anos na prova de título de nutrologia. E eu tenho certeza que a gente está ajudando o país a ter uma nutrologia melhor aí. E aí eu vou falar como é que funciona, como é que é a cara do curso, né, o que você recebe, como é que eu organizei a nutrologia no curso Nutrologia Sem Mistério. E se você quiser participar da nova turma, eu vou mostrar maiores informações. Se você tiver dúvida já do que a gente falou hoje, dos outros vídeos, ou até do curso, pode já conversar comigo aqui no Instagram, pode deixar suas dúvidas, comentários. E se você sabe de alguém, né, que quer tirar o título agora em 2024, ou quer aprender nutrologia para a vida ou para o paciente da especialidade dele, compartilha, né, esses vídeos, compartilha esses links para que eles possam aproveitar desse intensivão de nutrologia e para que possa tornar mais fácil, né, chegar à informação, construir a lógica da nutrologia dentro da cabeça e aprender com eficiência. Um abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos!